Nesse momento, nós estamos aqui com a nossa convidada de hoje, a Márcia Bortolanza, e eu queria muito poder falar sobre como surgiu esse livro, porque o livro ele veio depois de um trabalho, já de uma dedicação, e eu gostaria que você nos contasse o que te inspirou realmente a escrever este livro, que hoje é um best-seller. Rita, obrigada pela oportunidade, obrigada ao programa Mulher.com. É uma alegria estar aqui com vocês nesta tarde, né? Bom, vamos lá. Ai, gente, eu posso mostrar uma surpresa? Eu sempre tenho uma caneca, vocês que me acompanham todos os dias, vocês sabem que eu amo tomar água na caneca. E olha que surpresa boa, olha aqui. Ó, desculpa, Lê, aqui. É a caneca do livro! Ai, eu amei! Isso é um presente para você. Muito obrigada. Já vou tomar mais feliz. Então, eu fui gestora de uma ONG, né? E a gente eu vou começar contando o que é uma ONG e o que é uma OSC. Né? Então, uma ONG são organizações da sociedade civil e a ONG também nasceu com este formato, né, e depois do marco regulatório que teve em 2014, que precisava dar legitimidade para essas ONGs, né, porque a ONG nascia e as pessoas diziam assim, é uma ONG, não é muito coisa boa. Né? Então, veio uma lei, né, para institucionalizar esse trabalho. E depois desse marco que teve um alcance muito grande para legitimar as ONGs e que se transformaram em organizações da sociedade civil. Então, é a mesma coisa. Então, falando de ONG e OSC, é a mesma coisa. E eu fui gestora. E depois da minha passagem por uma instituição, eu fui ver quanto que é difícil para você fazer uma gestão numa ONG, porque você lida com pessoas, com voluntários, com a comunidade em volta, com doadores, né, que precisa movimentar e precisa arrecadar recursos para essa instituição, para que ela possa sobreviver e legitimar o trabalho da causa que ela instituiu. Então, você pode trabalhar com pessoas com deficiência, com os animais, com o planeta. Então, tem diversas causas espalhadas pelo Brasil todo. Hoje nós temos mais de 800 mil ONGs no Brasil. Uau! E ela emprega mais que a rede de cosmético no Brasil. Então, são dados, né, fidedignos aí de economia e quantas pessoas são empregadas por essas instituições. Né? Então, eu aprendi em loco. Porque nem todo trabalho em uma ONG, em uma instituição, é voluntário. Não, de forma nenhuma. São profissionais que estão lá e recebem o seu, entre aspas, o seu soldo, né, pelo trabalho. Exatamente. É justo. E o voluntário, ele tem uma característica. Ele não permanece na instituição correntemente, né? Ele vai lá sazonalmente. E aí acontece, né, que o voluntário precisa estar lá todos os dias, porque a instituição funciona todos os dias, né? Às vezes até sábado e domingo, dependendo da sua causa que está lá posta na instituição. Mas então vem esse movimento, né, e eu fui ser gestora, eu também não tinha ideia do que era uma gestão dentro de uma ONG. Eu sou da iniciativa privada, sempre trabalhei com causas sociais, mas eu nunca fui gestora, que foi uma particularidade, e eu fui estudar um pouquinho sobre como fazer a gestão de uma ONG. Né? E eu aprendi e vi quanto que é dificultoso de você trazer as pessoas para o redor de uma instituição, acreditar na causa e para poder ela gerar de alguma forma receita, né? Porque ela não pode dar lucro, mas ela vive de receita correntes. Então ela tem água para pagar, ela tem luz para pagar, ela tem funcionários, 13º, férias, que isso tudo faz parte da administração da instituição. Então eu aprendi e muito feliz por eu ter aprendido e poder, depois que eu saí da instituição, né, porque eu cumpri o meu mandato como voluntária, gestora voluntária, e levar esse meu trabalho para outras pessoas, né? Porque a gente não, é que nem aquela, filho e outras coisas não vem com manual de instrução, Verdade. Como também para uma instituição também, eu não ganhei manual de instrução. É a experiência que vai fazer você criar o seu manual, né? Exatamente. Então eu disse assim, puxa vida, eu poderia, porque eu gostaria de ter continuado na ONG, mas terminou o meu mandato, continuo participando como voluntária, mas eu disse assim, eu posso transformar o que eu aprendi, levar o meu ensinamento para outras pessoas também, para o seu negócio social também.
né? Então nasceu essa vontade e fui muito feliz porque eu lancei o livro em setembro do ano passado e agora em abril deste ano eu recebi o selo de best-seller, que ele está entre os mais vendidos do país. Só para a gente entender, quem está em casa, você editou o primeiro livro o ano passado? O ano passado. Quer dizer, já no ano passado houve assim uma busca, uma procura muito grande para que as pessoas pudessem aprender com a sua experiência a ajudar também a sua própria instituição ou criar sua própria instituição. Exatamente. E aí, quando foi agora, e foi em fevereiro? Em abril. Em abril. Você já lançou a segunda edição e o livro já está no top dos livros mais vendidos, por isso tornou um best-seller pela vendagem e pela procura também. Você torna o livro um livro de interesse, isso é importante. Veio coroar o meu trabalho, né? E aí também para ajudar outras pessoas, outras instituições que podem se valer das instruções que tem aqui, porque ele não é um livro que é um romance. Na verdade, eu falo sobre técnicas, né, e sobre gestão nessas instituições, que é premente, que nascem, porque hoje em dia eu ando em várias outras instituições no Brasil todo e as pessoas têm me procurado para dar consultoria e eu faço essa consultoria gratuitamente também. E eu tenho notado que todas as questões, as angústias, né, e depois que o coração aperta, você faz o quê? E porque às vezes tem instituições que estão prementes a fechar porque elas não conseguem mais recurso para manter, lidar no dia a dia. Então é uma angústia também. E a curiosidade do título do livro, depois que o coração aperta. Quando você escolhe, não só o que você escreve dentro do livro, você quer que atinja, mas o próprio título chama a atenção. O que você quis colocar nesse título para chamar a atenção das pessoas? Então, depois que o coração aperta, você faz o quê no campo da solidariedade? A resposta é, você ajuda. Mas vamos ajudar com consciência, com comprometimento, né, com valores éticos dentro de uma instituição. Porque eu sou também de um outro ramo, que é da iniciativa privada, porque eu também sou doadora. E quando eu faço uma doação para uma instituição, eu quero saber para quem que eu estou doando. Se aquele recurso que eu estou doando vai estar caindo em mãos certas. Está sendo bem empregado. Se está sendo bem empregado, né? Então, enquanto voluntária, que trabalho eu posso fazer dentro de uma instituição para que o meu trabalho, a minha solidariedade também possa ser reconhecida dentro dessa ONG e que ela seja legitimada, porque a gente também sabe que não tem coisas boas também. E nessas coisas boas tão boas, mas a gente pode estar com um olhar muito atento para essas instituições. Então, para ser gestor, o que eu posso dizer como dica? Procure saber o que está posto no Estatuto Social de uma instituição. Qual é das responsabilidades e obrigações que estão dispostas lá, porque a gente vai na boa vontade como eu fui. Mas eu não sabia das minhas obrigações e das minhas responsabilidades que estavam postas dentro assinando por ela. Né? Quer dizer, já fazia parte das regras, entre aspas, isso, né? Daquilo que está no Estatuto. Exatamente. E na captação de recursos, porque uma ONG sobrevive através de doação, ou de contrato de parcerias, ou de outros projetos que você pode encaminhar para o setor público também, como emendas parlamentares também. Então, são várias formas de fazer captação de recursos, mas você tem que ter uma linha de trabalho. Você precisa prestar conta desse recurso que chega na instituição. Então, são vários momentos dentro da instituição que eu passei a conhecer de como fidelizar um doador para que ele continue fazendo doações recorrentes. A doação, de vez em quando, ela é ótima, mas uma instituição ela funciona de 1º de janeiro a 31 de dezembro, com todas as obrigações que tem lá dentro. Então, é um universo, e é um universo tão poderoso porque atende tantas pessoas, tantas outras causas, né? E que você pode fazer parte desse universo. Olha, nós vamos continuar a nossa conversa. Fica com a gente porque nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já. E a gente está de volta e eu quero agradecer o carinho de todas as pessoas que estão aqui no YouTube, né? A Marina Pereira Lima, que começou, foi a primeira a entrar hoje aqui. Obrigada a
O pessoal do Cruzeiro Católico com a gente aqui também, Deus abençoe. Nádia Lacerda, Maria Conceição, o José Luiz Costa dos Santos, a Wanda Mello, Eliette Fernandes, a Aldízia Neri, Antônia Ferreira, a Luciana Gouveia, a Alice Buonincontro e a Cléo Figueiredo, gente que está sempre comigo. Não li o recadinho, mas eu sei que vocês estão comigo e meu coração pulsa, pulsa, pulsa de alegria de saber que vocês estão conosco. E a gente vai continuar um pouco aqui a nossa conversa, porque nós temos também uma receita para fazer. E esta receita é a receita do coração da Márcia Bortolanza. Márcia, a gente está aqui, né, hoje falando do seu livro. Eu quero muito que as pessoas que, ouvindo você falar, o quanto você já fazia antes do livro, o que você fazia antes te ajudou a gerar o livro e ele se tornou um best-seller. Por quê? Porque as pessoas começaram a ver no seu livro algo que elas tinham e que também deveriam colocar em prática. Ou seja, na sua instituição, ou para começar do zero nesse voluntariado, nessa solidariedade. Nesses longos anos de solidariedade que você vem fazendo, ajudando, e mesmo principalmente depois do seu livro, tem histórias das pessoas que estão à sua volta ou que você conheça que falaram: nossa, esse livro me mostrou, me deu uma face diferente da solidariedade? São muitas as histórias, então eu poderia ficar a tarde toda falando para você das histórias, né? Mas então eu tenho tido muito feedback de pessoas que vêm dizer assim: puxa, Márcia, que bom que você pôde trazer para a gente algumas práticas do terceiro setor para que eu pudesse me engajar. Então, mas eu não tinha ideia do quanto que esse mundo é diverso dentro de uma instituição, né? Porque quando a gente fala em solidariedade, eu falo que se o homem sem a fé do homem sem obra é morta. E a solidariedade, eu acho que passa por esse caminho também, né? E se a gente não colocar ela em prática, ela se torna vazia. Então é uma atitude concreta que a gente pode ter no nosso dia a dia, no cotidiano, e com pequenas ações. Não precisa ser uma grandiosidade de ações. Mas eu tenho muitas histórias, sim, de pessoas que dizem: olha, eu li o teu livro e agora eu posso ajudar de uma maneira que seja eficiente dentro de uma instituição. Porque tem muitas coisas que acontecem dentro de uma instituição que eu vejo que é falta de comprometimento, mas não é por má fé, mas é porque as pessoas desconhecem o caminho para uma gestão de uma instituição. Então as pessoas têm boa vontade, mas têm um desconhecimento das atitudes corretas para gerenciar uma ONG, né? Então eu trago nesse livro possibilidades de que ela possa gerir essa instituição de uma maneira eficiente, para que ela possa valorizar a sua causa, que ela possa empenhar na sua causa e que ela possa trazer pessoas para dentro dessa instituição. Porque as instituições não vivem sem o dinheiro, né? O dinheiro não é tudo. Não é tudo, mas ela também pode fazer e valorar o seu também desempenho dentro de uma instituição, né? Como o voluntariado, é uma gama de serviço que tem para o voluntário, né? Então, se associe a uma instituição, no bairro onde você mora, procure, porque tem tanta coisa acontecendo, tanta coisa boa no nosso país, e que eu acho que as pessoas desconhecem, não querem, mas eu acho que podem por esse caminho de procurar uma instituição e se filiar a ela, se associar, né? Como aqui a própria também, a TV Séculos XXI, que tem várias possibilidades de você ajudar, né? A obra tão bacana do Padre Eduardo, né? Tão importante. Aí há né? mais de 40 anos. Exatamente. Então são possibilidades. Eu acho que não fazer, que eu acho que a gente peca um pouco, né? Porque se a gente tem possibilidades e tem saúde, por que não ajudar quem está precisando? Concordo com você. E o mais interessante, Márcia, é que as pessoas, você está falando da pessoa entender na gestão o quanto é importante valorar o seu trabalho, a instituição e o trabalho de quem ajuda. E valorizar também o trabalho ou a doação de quem se disponibiliza a ajudar.
Eu vou falar eu falei de histórias para ela, mas só para você entender. Ela falou aqui da Associação do Senhor Jesus, nós temos sócios já há muito tempo. E eu me lembro, numa das vezes em que recebíamos várias caravanas, eu estava passeando com uma dessas caravanas, não me lembro a cidade, e a mulher, quando parou na porta do estúdio, ela viu aquela porta imensa e em volta são blocos, nós não rebocamos em volta, nós pintamos os blocos. Marcela olhou para os blocos e disse assim: nossa, um desses tijolinhos que estão aí sou eu. E aí, essa imagem ficou para mim, assim, olha como ela se sentia importante de ser apenas o pouquinho que ela deu, um tijolinho, mas ela fazia parte dessa instituição. E as pessoas que se envolvem, elas se sentem parte, ao se sentir parte, elas se envolvem. É a via de duas mãos, né? É uma troca boa. Eu gostaria muito que as pessoas fizessem a experiência de comprar o seu livro, de entender a sua proposta, as suas orientações e o seu exemplo. Com certeza, eu acho que é isso, né? Meu trabalho foi coroado com o best-seller justamente com essa proposta, né? Eu acho que o não fazer, você já está se abstendo, né, de praticar a solidariedade. E a solidariedade está posta para todos de diversas maneiras. Você pode ser uma pessoa solidária. E outra coisa que eu acho que é muito importante, eu sou de uma família solidária, meus pais sempre foram solidários. Então a proposta também é ensinar os nossos filhos, as futuras gerações, né, a prática da solidariedade, porque a solidariedade acontece dentro de casa. É a nossa primeira célula, né? O primeiro processo de socialização está dentro de casa. Então também que a gente possa ser formadores para esses novas crianças, ensinar as crianças a fazer isso, né? Exatamente, né? Adolescentes, né? Da prática do olhar para o outro, né? E não só para o outro, mas para o planeta que a gente vive, né? Nas condições que a gente está cercada, a nossa comunidade. Então a gente tem coisas muito próximas da gente, na família, né? No trabalho, né? Em outras situações, né? De a gente ter um olhar atento por ser humano que está ao nosso lado. Isso é importante. Mas a gente vai para a cozinha porque nós temos uma receita, um baião de dois, e aí lá na cozinha ela vai contar a história desse baião de dois, por que ele é tão importante e por que ele é diferente. Tem peixe no meio, mas a gente vai saber já já. Tem tudo a ver com solidariedade. Tem a ver com solidariedade, melhor ainda. Eu vou pegar este livro, vou levá-lo junto, porque ele vai ficar lá com a gente na cozinha. Então você que está aí acompanhando, né, essa entrevista, fica com a gente. Daqui a pouquinho nós estaremos lá no quadro com o chefe Diego Macan. E se você se interessou por este livro, né, você que já se envolveu com as mais de 800 mil instituições por todo o Brasil, você pode ligar agora no 19 3871 9620 e já fazer a reserva do seu livro, tá? Porque vai chegar e sair. Quando é best-seller, chega e já sai. Então, ligue no 19 3871 9620 e faça a reserva do seu livro para você depois receber aí na sua casa, tá ok? Intervalo, um copo d'água e a gente volta já.